Vamos resolver o exercício 9 do exame 2024 Física e Química, primeira fase. Um grupo de alunos adicionou num goblé uma solução amarela contendo íons ferro a uma solução incolor contendo íons tiocianato a uma determinada temperatura T, obtendo uma solução de cor vermelha devido à presença do íon complexo tiocianato de ferro. O equilíbrio que se estabelece pode ser traduzido por esta equação química. 9.1. Para testar o efeito de temperatura do equilíbrio em estudo, arrefeceu-se a solução preparada no goblé, tendo sido observada uma intensificação da cor vermelha. Conclua justificando-se a variação de entalpia associada à reação de formação do íon tiocianato de ferro é positiva ou negativa. Portanto, nós queremos saber qual é o sinal da variação de entalpia associada a este equilíbrio. Entre os íons ferro e tiocianato a originar tiocianato de ferro. O que sabemos é que os íons de tiocianato são incolores, o íon ferro 3+, solução aquosa, tem uma cor amarela e o tiocianato de ferro tem uma cor vermelha. No enunciado, dizem-nos que, ao arrefecer a temperatura, ou seja, quando a temperatura diminuiu, o que é que aconteceu? Quando a temperatura diminuiu, observou-se uma intensificação da cor vermelha. Para se observar uma intensificação da cor vermelha, significa que se formou mais tiocianato de ferro, ou seja, significa que o sentido direto, o sentido de formação dos produtos da reação deste equilíbrio foi favorecido por uma diminuição de temperatura. Então, quando a temperatura diminuiu, observou-se uma intensificação da cor vermelha. O que significa que o sentido direto do equilíbrio, o sentido de formação de tiocianato de ferro, o íon responsável pela cor vermelha, foi favorecido pela diminuição de temperatura. Nós sabemos é que, de acordo com o princípio de Le Chatelier, uma diminuição da temperatura favorece sempre o sentido exotérmico de um equilíbrio químico. O equilíbrio químico quer contrariar a diminuição de temperatura e ele consegue contrariar a diminuição de temperatura se favorecer o sentido exotérmico do equilíbrio, o sentido de libertação de energia. Então, o que nós sabemos é que, para qualquer equilíbrio químico, segundo o princípio de Le Chatelier, a diminuição da temperatura de um equilíbrio favorece o sentido exotérmico desse equilíbrio. Para o caso deste equilíbrio, se for
foi o sentido direto favorecido pela diminuição de temperatura, significa que o sentido direto é o sentido exotérmico. Assim, o sentido direto do equilíbrio em estudo é exotérmico, visto que foi favorecido por uma diminuição de temperatura. O que nós queremos concluir é acerca do sinal da variação de entalpia deste equilíbrio químico. Se o sentido direto do equilíbrio químico é exotérmico, então a variação de entalpia tem que ser negativa. Então, para concluir, se o sentido direto do equilíbrio é exotérmico, então a variação de entalpia é negativa. Vamos passar para 9.2. Para testar o efeito da concentração no equilíbrio em estudo, os alunos dispunham ainda de soluções aquosas de trinitrato de ferro e de hidróxido de sódio, cujos íons hidróxido formam com o íon ferro 3+, um sal pouco solúvel de trihidróxido de ferro. Mantendo a temperatura constante, adicionaram ao goblet algumas gotas de uma destas soluções e observaram uma diminuição da intensidade da cor vermelha. Na solução preparada inicialmente no goblet, encontram-se presentes os íons ferro 3+, tiocianato e tiocianato de ferro, ou apenas os íons ferros 3+, e tiocianato. A diminuição da intensidade da cor vermelha deve-se à adição da solução aquosa ou de trinitrato de ferro ou de hidróxido de sódio. Já vamos ver qual foi a solução que foi adicionada destas duas. No início da frase já podemos responder, portanto, antes de se adicionar uma destas soluções, quais eram os íons presentes na solução? Eram os íons presentes de todo o equilíbrio químico, tanto os reagentes como os produtos da reação. Uma reação em equilíbrio químico tem que ter sempre todos presentes, os produtos e os reagentes desse equilíbrio químico. Então, na solução preparada inicialmente do goblet, encontram-se presentes os íons ferro 3+, os íons tiocianato e os íons tiocianato de ferro, os 3 íons do equilíbrio. Portanto, a B e a D eram incorretas. Agora, qual foi a solução que foi adicionada? Foi a solução de trinitrato de ferro ou foi a solução de hidróxido de sódio? E o que nós sabemos foi que, quando se adicionou uma destas soluções, verificou-se uma intensificação da cor vermelha. Se verificou verificou-se uma diminuição da cor vermelha. Então, se verificou uma diminuição da intensidade da cor vermelha, significa que foi o sentido inverso deste equilíbrio químico que foi favorecido depois de se adicionar uma destas soluções. Porque para haver uma diminuição da intensidade da cor vermelha, significa que houve uma diminuição na produção do íon tiocianato de ferro. E para haver uma diminuição na produção do íon tiocianato de ferro, significa que foi o sentido inverso do equilíbrio que foi favorecido. Então, sabemos que o sentido inverso foi favorecido ao adicionar-se uma destas soluções. E já sabemos que o equilíbrio em estudo é este equilíbrio entre os íons ferro e tiocianato. Se fosse o trinitrato de ferro que foi adicionado,
o trinitrato de ferro em solução aquosa dissociava-se nos seus íons, íon ferro e íon nitrato, e nós reparamos que um dos íons resultantes da dissociação do trinitrato de ferro é o íon ferro 3+. É um íon que está em comum com um dos reagentes deste equilíbrio químico. Então, se nós adicionássemos trinitrato de ferro a este equilíbrio químico, estávamos a aumentar a concentração de um dos reagentes deste equilíbrio químico, e um aumento da concentração de um dos reagentes, de acordo com o princípio do Chatelier, ia favorecer o sentido direto do equilíbrio. Iria favorecer o sentido direto do equilíbrio, o sentido de gastar este excesso de íon ferro 3+, e o que se iria verificar era o efeito contrário, era uma intensificação da cor vermelha. Ou seja, seria o sentido direto que seria favorecido com a adição do trinitrato de ferro. Então vamos já ver se, ao adicionarmos hidróxido de sódio, conseguimos provocar aqui um favorecimento do sentido inverso. Ao adicionar o hidróxido de sódio, uma base forte dissociava-se nos seus íons, íon sódio e íon hidróxido, e dizem-nos no enunciado que os íons hidróxido têm tendência a ligarem-se ao íon ferro 3+, e a formar o hidróxido de ferro. Ou seja, estes íons hidróxido vão diminuir a concentração de íon ferro 3+, para formar o hidróxido de ferro. Ao diminuir a concentração de um dos reagentes, de acordo com o princípio de Chatelier, o equilíbrio químico vai contrariar esta perturbação e, por isso, vai evoluir no sentido de formação de mais reagente, ou seja, vai evoluir no sentido inverso. Evolui no sentido inverso, a concentração de diocinato de ferro diminui e, por isso, a cor vermelha fica menos intensa. A intensidade da cor vermelha também diminui. Realmente, quando adicionamos hidróxido de sódio, iríamos provocar um favorecimento do sentido inverso da reação química, da reação em equilíbrio em estudo. E por isso, era a adição de hidróxido de sódio que causou este efeito. Ora, portanto, tínhamos presentes os íons todos do equilíbrio, produtos e reagentes, e adicionou-se hidróxido de sódio, tinha que ser assim.